Tá, vamos começar agora o estudo de poesia, da poesia palaciana. Bom, a poesia palaciana, como eu falei, no período da dinastia de Aviz, em 1385, a poesia, de maneira geral, entrou em crise. Mas com o surgimento da imprensa, no século XV, a cultura oral passou a ser desvalorizada e a cultura escrita já ganhou um espaço maior, especialmente no reinado do Afonso V, em Portugal, ok? Só que essa poesia que retorna no século XV já é uma poesia afastada da música, porque o maior número de pessoas já sabe escrever, o maior número de pessoas já sabe ler. E como eu falei no bloco anterior, a poesia palaciana era uma poesia da corte, que servia para a diversão dos nobres. E havia uma espécie de competição na época. Havia recitação de poemas, havia concursos literários e artísticos, jogos de adivinhação, apresentação de teatro. Já era algo bem mais diversificado. Daí o que passou a ser levado em conta foi a poesia escrita, que era declamada assim como a gente conhece hoje. E foi aí que surgiu a figura do poeta, em substituição à figura do trovador e do jogral. Bom, o que marca a grande diferença da poesia palaciana em relação à poesia trovadoresca são dois pontos. Primeiro, que a poesia palaciana são composições coletivas. Segundo, que o amor na poesia palaciana é o tema principal, só que é um amor menos idealizado, é um amor mais realista, já foi concretizado. Essa é a principal diferença. Outro detalhe é que a linguagem da poesia palaciana tem uma linguagem rítmica, aquilo que a gente conhece como ritmo hoje. O ritmo desse tipo de poesia já não é aquele ritmo que surge a partir da música quando é cantada. Ai flores, o verde fino, ai Deus eu é, já não é aquilo no trovadorismo, já é um ritmo na própria escrita, na própria seleção de palavras. Lembrando que a poesia palaciana marca a separação da poesia e da música. Já vamos ver essa cantiga. Deixa eu dar aqui. Bom, um outro aspecto marcante da poesia palaciana é o metro fixo. O metro fixo eram 4 formas de poesia, que eram a trova, o vilancete, a cantiga e a esparsa. Eram formas muito bem definidas que deveriam ser usadas. Mas, apesar dessas 4 formas, já havia uma autonomia muito maior da poesia palaciana em relação à poesia travadoresca. Autonomia porque o travadorismo só permitia na poesia o uso de cantiga. E a cantiga, aqui na poesia palaciana, é só mais uma forma, não é a única forma. O que é a trova? Anotem aí. Trova são 2 ou mais quadras de redondilhas maiores e rima AB. Quadras são estrofes de 4 versos. Redondilha maior são versos de 7 sílabas poéticas. Okay? E rima vocês vão estudar em algum outro momento. A gente pode ver depois. Vilancete. O vilancete tem um mote, M-O-T-E, de 2 ou 3 versos, com glosa, G-L-O-S-A, de 7 versos. O que é o mote? O mote aparece em 2 a 3 versos. O mote é o motivo, é o pretexto, a inspiração, as palavras que devem ter no poema. A glosa são a próxima estrofe, que no caso do vilancete tem 7 versos, em que esse mote é desenvolvido. Vamos ver um exemplo depois. Cantiga. Mote de 4 ou 5 versos, com glosa de 8 ou 10 versos, com repetição total ou parcial do mote no fim da glosa. Eu acho que ficou clara essa explicação, né?
A esparsa é uma única estrofe de 8, 9 ou 10 versos de 6 sílabas poéticas. A esparsa não era uma forma muito comum, mas era praticada. Outro detalhe é que essa poesia palaciana, toda ela foi compilada em um único cancioneiro. O Cancioneiro Geral, compilado por Garcia de Rezende no ano de 1516. Toda a poesia palaciana está reunida lá, neste cancioneiro, diferente da trovadoresca, que está reunida em 3 cancioneiros diferentes de épocas diferentes. Agora vamos ver um exemplo de cantiga. Lembrando, a cantiga tem um mote de 4 a 5 versos, o mote é aquela primeira estrofe, tá? Os olhos, o coração e a língua são o mote. A glosa de 8 a 10 versos, no caso, provavelmente está incompleta essa, tá? Mas não é culpa minha, culpa do Garcia de Rezende, culpem ele. Essa segunda estrofe, aquele mote lá dos olhos, coração e língua, é desenvolvido. E o mote, óbvio, é repetido parcialmente. Tá bom? Vamos lá. Francisco de Souza. Acho que me deu Deus tudo para mais meu padecer. Os olhos para os ver, coração para sofrer e língua para ser mudo. Olhos com que vos olhasse, coração que consentisse, língua que me condenasse, mas não já que me salvasse de quantos males sentisse. Bom, primeiro reparem que este homem que está falando, este eu lírico, ele não está sofrendo de amor. Uma coisa muito recorrente, muito comum na poesia palaciana é fazer referência às partes do corpo do eu lírico, principalmente os olhos e o coração. E essas partes do corpo revelam o estado de espírito do eu lírico. Não é ele que está sofrendo, são partes do corpo dele que está sofrendo. E essas partes estão ligadas àquela donzela, àquela dama a que ele ama. Os olhos que veem ela e não podem fazer nada, o coração que sofre, o coração que consente no sofrimento e a língua que não deixa falar, provavelmente que não deixa se declarar e que ao mesmo tempo o condena. Ok? É uma poesia menos complexa do que o trovadorismo, mas esse amor é mais realista. Não é um amor impossível de forma alguma. Vamos ver agora um outro exemplo de cantiga. Essa é mais completa. Tem lá, o mote dela é: os ledos me farão tristes, tristes, desesperado, que se repete lá no final, na glosa, porque sou cativo triste do meu bem desesperado. Tá? Ele repetiu parcialmente aí o mote e desenvolveu na segunda estrofe. Essa cantiga é do Diogo Miranda, ou de Miranda. Vamos lá. Ó meu bem, pois te partiste, dante meus olhos coitado, os ledos me farão triste, os tristes desesperado. Triste vida sem prazer, me deixas com gran cuidado, que por meu negro pecado me vejo vivo morrer. Meu prazer me destruíste, meu nojo será dobrado, porque sou cativo, triste, do meu bem desesperado. Ok, reparem numa coisa. Ele trata essa dama de ó meu bem. Já não é aquela minha senhor do trovadorismo, a dama perfeita. Já é meu bem. É alguém com quem ele teve uma relação amorosa, certo? Já mostra aquela coisa do amor concretizado. Novamente, não é ele que está triste. Quem está triste são os olhos dele. A moça partiu dante os olhos dele, e os olhos dele é que são os coitados. E ele diz: os alegres me farão triste, e os tristes me farão desesperado. Triste vida sem prazer, porque ele não a tem, me deixas com muito cuidado, que por meu negro pecado me vejo vivo morrer. Já obviamente não é aquele eu lírico trovadorista. Já não é aquele que peca de forma alguma, porque ele deve agir com mesura em relação à dama para poder ganhar o galardão. Neste caso, nós temos um homem
que peca e que morre em vida. Ele não pede para morrer. Meu prazer me destruíste, meu nojo será dobrado. Percebam que ele tem nojo dessa mulher, porque sou cativo, triste do meu bem desesperado. Essa coisa do homem cativo da mulher é bastante comum. Homem cativo é um homem escravo, um homem prisioneiro, e é um prisioneiro em desespero. Vamos ver mais uma cantiga. Cantiga sua partindo-se, do João Ruiz de Castelo Branco. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros, nenhuns, por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros, nenhuns, por ninguém. Essa cantiga é belíssima. E reparem no detalhe, é uma cantiga com título. Isso começa a aparecer lá no período do humanismo mesmo. As cantigas do trovadorismo não tinham título, do humanismo tem. Okay? Já reflete uma consciência poética lá do poeta. E também que a cantiga foi escrita, já que ela tem um título. Porque se for oral, o título vai confundir com o poema. Outro detalhe, novamente, a questão dos olhos, tá? Quem está triste são os olhos. Reparem que a palavra triste está no plural. E olhos também. Então não é ele que está triste, são os olhos, tá? Só que ele fala que ela nunca vai encontrar olhos tão tristes quanto os dele. E esses olhos não ficam tristes por ninguém mais, só por ela. E novamente uma mulher que partiu. Nós vimos na cantiga anterior uma mulher que partiu. É a mulher que parte, não é o homem, como numa cantiga de amigo, como a gente viu na aula anterior. E novamente a questão da morte, aí é uma herança medieval mesmo. Os olhos estão da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida, pelo sofrimento amoroso. E aqui, do Aristóteles, dessa vez não é uma cantiga, vamos tentar descobrir o que é. A primeira estrofe tem 3 versos. Aí vamos ao conceito de vilancete. O vilancete tem um mote de 2 ou 3 versos. E tem uma glosa de 7 versos. Nós temos a glosa, segunda estrofe, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos. Qual é a glosa? Desejo o coração 1000 coisas contra a razão. E ele pega, desenvolve lá na glosa e repete lá o coração. O desejo do coração. Tá bom? É uma repetição parcial. Vamos lá. Meu amor, tanto vos quero que desejo o coração 1000 coisas contra a razão. Porque se vos não quisesse, como poderia ter desejo que me viesse do que nunca pode ser? Mas com quanto desespero e em mim tanta afeição que desejo o coração. Bom, aí já não temos o olho, os olhos, nós temos o coração. Inclusive, é nesse período do humanismo que surge aquela ideia de quando a pessoa se apaixona, ela é o coração que está envolvido, tá? O coraçãozinho lá que aparece. É porque os olhos são os responsáveis pelo amor, porque eles veem o objeto amado. Já o coração palpita, o coração bate mais forte quando a pessoa se apaixona. Ok? Daí, a responsabilidade pelo amor, pela paixão, é toda atribuída lá ao órgão do coração. Bom, novamente não é ele que deseja, quem deseja é o coração, e o coração deseja algo oposto à razão. O que o coração deseja? Isso não fica muito claro. Mas olha só o raciocínio dele perfeitamente lógico. Porque se vos não quisesse, como poderia ter desejo que me viesse do que nunca pode ser? O que ele está questionando aí? Vamos tentar pensar. Ele quer muito esta dama e o coração a deseja, só que ele a deseja contra a razão. Não sabemos por que obstáculo. E ele fala, se eu não quisesse essa dama, como eu poderia ter desejo, como eu poderia deixar vir o desejo
daquilo que nunca pode ser, daquilo que nunca pode ter. É um pensamento perfeitamente irracional na época, exposto num poema, numa poesia. Tá? A gente já vê aí um pouco daquela coisa da razão, do raciocínio lógico, que é uma das principais características do período posterior, que é o classicismo. É por isso que o humanismo é considerado uma arte de fronteira, uma arte de transição. E vamos ao próximo bloco.